Você tem inveja do seu irmão, minha mãe sussurrou sobre o bolo de aniversário. Então deixe ele pagar suas contas, rebati e desliguei todas as contas de luz, cartões e pagamentos de aluguel. Meu nome é Matthew e tenho 35 anos. Moro sozinho em uma área tranquila de Boulder, Colorado. Trabalho em uma pequena empresa de tecnologia, não é um grande emprego, mas dá para pagar as contas inclusive as dos meus pais, pelo menos até ontem. A verdade é a seguinte: ninguém te conta como realmente é ser o confiável da família. As pessoas não te valorizam de verdade. Só dependem de você como uma ferramenta que pegam quando algo quebra. Você não é o preferido. Você é aquele que chamam em emergências. O que sempre é esperado pagar. O que é ignorado até que precisem de alguma coisa. Para mim, tudo começou devagar. Primeiro, ajudei com a conta de telefone. Depois, paguei alguns meses de aluguel para que minha mãe pudesse comprar os remédios dela. Depois disso, me vi assinando como fiador de empréstimos e consertando a internet deles do meu apartamento, tudo isso enquanto trabalhava em tempo integral. Mas esse jantar de aniversário deveria ser diferente. Eu não os vi havia meses. Levei uma garrafa de vinho e um presente para minha mãe. Até me barbei e me vesti bem para parecer apresentável. Seja lá o que aparecer família signifique. Meu irmão mais novo, Timothy, já estava na casa. Claro, ele sempre está. Nunca paga o aluguel em dia. Só trabalha em empregos de meio período, mas de alguma forma sempre acaba em todas as selfies da família. É dele que meu pai fala com orgulho na igreja. E agora, estacionado na garagem, estava um SUV híbrido novinho em folha. Um presente deles para o Timothy. Você mora longe demais para voltar para casa nas festas de fim de ano, disse Timothy com um sorriso presunçoso quando entrei. Parece que vai passar sozinho de novo. Eu não respondi. Ainda não. Esperei durante o jantar. Fiquei sentado ali, ouvindo as conversas estranhas e superficiais, ignorando o fato de que ninguém mencionou os cartões de Natal que eu tinha enviado. Esperei até meu pai erguer a taça e fazer um brinde ao Timothy por sempre estar presente. Então, meu pai me entregou meu presente, um par de meias de lã baratas, enroladas. São térmicas, ele disse. Já que você vai de bicicleta pro trabalho, né? Claro. Não foram as meias que me magoaram. Foi o que elas representavam. Eu pago metade da hipoteca deles. Cubro as contas de telefone. Já cheguei a mandar dinheiro às 3 da manhã, do banheiro de um hotel, enquanto estava em uma viagem de negócios, porque minha mãe disse que o aquecedor tinha quebrado e eles estavam congelando. E, mesmo assim, de alguma forma, continuo sendo invisível. Então, eu apenas sorri, saí da casa e fiz uma ligação. No dia seguinte, a energia deles acabou. Foi aí que a verdadeira história começou. Eles começaram a me ligar 13 horas depois do apagão. Primeiro, minha mãe ligou. Depois, meu pai. Depois, Timothy. Tinha chamadas perdidas, mensagens de voz, até um vídeo tremido da cozinha no escuro, iluminada por velas, como se estivessem fazendo algum ritual estranho. Eu não atendi. Porque aqui está o que eles não sabiam. O que nunca sequer pensaram em perguntar. A conta de luz, gás e água estava toda no meu nome desde 2020. Naquele ano, meu pai perdeu o emprego. Timothy voltou para casa. Só por um tempo, eu entrei para ajudar. Mas alguns meses viraram alguns anos, e ninguém jamais me perguntou quando eu planejava parar de ajudar até o dia em que finalmente parei. Quando a companhia de energia confirmou que tudo tinha sido desligado, recostei na cadeira, abri uma lata de refrigerante e fiquei assistindo as mensagens chegarem sem parar. Você devia ter nos avisado. Sua mãe está congelando. Matthew, você está mesmo chateado por causa de um par de meias? Essa última foi do Timothy, com um emoji rindo. Tirei um print para nunca esquecer o tom. Logo depois, apareceu uma notificação de grupo. Minha mãe tinha me adicionado de volta a um bate-papo chamado Família em Primeiro Lugar. Mãe, podemos conversar como adultos? Pai, você já deixou claro o seu ponto. Timothy, cara, sério, cresce. Mãe, você não pode simplesmente virar as costas para sua família. Isso não é amor. Eu?
Você tem razão. Não é amor. É sobrevivência. E então saí do grupo de vez. Deixe-me deixar uma coisa clara, não foi tudo por causa das meias. Nem mesmo do carro. Isso foi só a fagulha final. O estrago vinha sendo acumulado há anos. Quer saber como esse estrago parecia? Em 2021, paguei a dívida de jogo do Timothy, $4.200. Ele disse que seria só dessa vez. Depois, descobri que usou parte do dinheiro para comprar ingressos de show. Troquei o laptop do meu pai depois que ele derramou o uísque em cima. Ele não me agradeceu. Só reclamou que não era um Mac. Paguei $7.800 pela cirurgia dentária da minha mãe. Depois fiquei sabendo que ela contou às amigas da igreja que pagou sozinha, com muito esforço e economia. E quando eu perdi meu próprio emprego por 2 meses, por causa de cortes na empresa, ninguém da minha família me ligou. Nem sequer para perguntar se eu estava bem. Naquela época, não falei nada. Continuei cobrindo as despesas deles. Continuei transferindo dinheiro, me convencendo de que era só até chegarem os reembolsos do imposto de renda. Eu continuava esperando que eles estivessem apenas sobrecarregados. Mas agora eles estavam sentados em uma casa congelando, com fome e sem entender nada e eu não estava fazendo absolutamente nada. Até 2 dias depois do apagão, quando um post no Facebook deixou tudo claro. Timothy publicou uma foto. Ele e meu pai sorrindo ao lado de um SUV novinho em folha, como se nada daquilo tivesse acontecido. A legenda dizia, ainda aqui. Ainda família. Alguns só continuam amargos. Eu não tirei só um print. Eu salvei tudo. Porque aquilo já não era ignorância. Era estratégia. Era guerra. Então, comecei a investigar. Não precisei procurar muito. Meu pai, o homem que sempre dizia que cuidava das próprias responsabilidades, vinha tirando dinheiro em silêncio de uma conta conjunta que eu tinha criado anos atrás, quando eles ainda não sabiam pagar contas online. Pequenas quantias, $60, $110, vazamentos discretos. Mas, com o tempo, já somavam $4.950. Como descobri? Porque ele transferiu por engano $750 daquela conta para uma loja de autopeças em nome do Timothy. Na mesma semana em que me disse que eles estavam mal sobrevivendo. Foi aí que percebi que precisava de provas. Imprimi tudo, o extrato das transações, as contas de luz, os recibos do Venmo, incluindo o em que Timothy enviava $725 para a namorada com a descrição: a viagem para a cabana. Uma viagem da qual eu nem sabia. E não parava por aí. 1 mês antes, eu tinha pedido um favor à minha prima Patrícia. Ela trabalha com segurança cibernética. Eu disse que era para um projeto freelance que ela me devia. Então, pedi para ela fazer uma checagem discreta. Qualquer coisa em comum ligada à minha identidade nos últimos 12 meses. Ela encontrou 2 alertas vermelhos, uma tentativa de abrir um cartão de crédito usando meu número de previdência social e um pedido de mudança de endereço de cobrança da conta de internet da casa. O pedido tinha a letra do meu pai, como contato de apoio, o número de telefone da minha mãe. Eu já não estava mais furioso. Eu estava focado. Se eles queriam jogar sujo, eu jogaria afiado. Criei um arquivo digital e dei a ele o nome, o que a família me custou. Dentro, coloquei prints das postagens sarcásticas do Timothy, e-mails do meu pai pedindo ajuda em silêncio, gravações de voz da minha mãe dizendo: "Bem, você está melhor do que seu irmão. Você pode ajudar." Fotos do jantar de aniversário com minha cadeira vazia. Enviei a pasta por e-mail para mim mesmo. Coloquei 3 pessoas de confiança em cópia oculta, salvei em um pendrive, subi para a nuvem. Não tinha plano de publicar. Ainda não. Primeiro, eu precisava que eles sentissem. Então, quando o gás foi cortado e o senhorio se recusou a arrumar o aquecedor quebrado sem pagamento integral, eles ficaram sem opção. Ligaram de novo. Dessa vez, atendi. A voz do meu pai estava tensa, calma forçada. Ele começou: "Matthew, talvez todos nós tenhamos passado dos limites." Eu não disse nada. Ele continuou: "Tem sido um inverno difícil. Seu irmão está numa fase complicada. Ele está fazendo o melhor que pode.
Respondi. Ótimo. Então ele pode cuidar das suas contas este mês. Houve uma pausa. Então, o que você quer de nós? Minha resposta saiu fria como gelo. Nada. Só estou fazendo o que vocês fizeram comigo. Vocês me trataram como um plano B. Estou tratando vocês como uma nota de rodapé. E encerrei a ligação. Naquela mesma noite, lancei um blog com o título: Meu irmão ganhou um carro. Eu ganhei meias. Subtítulo: Como traçar limites quando o amor vira uma planilha. Não era vingança. Era liberdade. E eles ainda não tinham visto o que estava por vir. Exatamente às 16 horas, no aniversário da minha mãe, eu apareci. Nada de presente extravagante, só uma garrafa de vinho barata e um envelope simples. Sem aviso, sem recado. Provavelmente imaginaram que eu tinha sumido de vez, mas eu não estava ali para perdoar. Eu estava ali para encerrar nos meus termos. Para mostrar a eles o que realmente significava viver sem mim. Meu pai abriu a porta com a expressão de quem acabará de receber uma intimação judicial. O que você está fazendo aqui? Disse em tom monótono. Eu sorri. Vim celebrar a mamãe. Ou esse convite era só para a família de verdade de novo? Ele se afastou, duro, calado. Sem cumprimento, sem calor. A sala estava cheia. Mamãe, Timothy, até a prima Karen, aquela que sempre achava graça na humilhação, desde que não fosse dela. Os pratos estavam arrumados, a sala decorada. Por fora, tudo parecia perfeito. Coloquei suavemente o envelope no centro da mesa. Timothy semicerrava os olhos para ele. E isso aí, é o quê? Perguntou. Algumas coisas que encontrei, respondi, firme. Achei que todos deveríamos dar uma olhada. Dentro do envelope havia 3 itens. Um formulário de cartão de crédito preenchido em meu nome, aprovado 2 meses atrás. O nome era meu. A assinatura, não. Um recibo de um celular de $1.950, enviado para a casa do Timothy, cobrado no meu cartão. E um e-mail impresso da conta da minha mãe, que ele tinha esquecido aberta no meu iPad no último Natal. Dizia: o Dan sempre cobre. Ele nem vai perceber. Meu pai agarrou o envelope, folheando o conteúdo com as mãos trêmulas, resmungando algo sobre ser um engano. Sério? Perguntei. Quais são as chances de todos esses erros terem acontecido justamente a favor de vocês? Minha mãe se levantou. Estávamos passando por uma fase difícil. Você costumava nos ajudar. O que aconteceu? Olhei direto nos olhos dela. O que mudou é que eu parei de fingir que isso aqui era uma família de verdade. Então deslizei outra folha pela mesa. Um print do meu aplicativo bancário, enviado por um ex-colega da agência que eu já tinha gerenciado. Mostrava $750 transferidos para uma oficina em nome de Timothy, direto da minha conta. Timothy ficou branco, como se tivesse visto um fantasma. Eu achei que era o seu cartão extra, murmurou. Eu planejava devolver. Quando? Perguntei. Antes ou depois de comprar aquele PlayStation? Ele ficou em silêncio. Minha mãe desabou na cadeira, como se as pernas tivessem falhado. Meu pai encarava a mesa, maxilar travado, punhos cerrados, como se ainda acreditasse estar no controle. Não estava. Peguei meu celular. Conhece esse número? Perguntei. Era o da minha mãe? Dei play em uma mensagem de voz. Era ela fingindo ser eu, em uma ligação para o meu plano de saúde. Ela estava tentando atualizar meu cadastro, mudando o endereço, acrescentando receitas médicas, até listando Timothy como dependente. Olhei para ela. Você realmente achou que eu não perceberia? Ela não respondeu, apenas balançou a cabeça. Então virei para o meu pai. Ainda quer fingir que não mexeu naquela conta conjunta? Ele não disse nada. Foi Timothy quem explodiu. Isso é loucura. Você está destruindo tudo por causa de algumas contas e um telefone. Não, respondi. Estou fazendo isso porque vocês passaram anos me tratando como se eu estivesse aqui apenas para sustentar. Vocês mentiram. Pegaram o que não era de vocês. E agora estão irritados porque eu descobri.
Peguei uma última folha. Não era de banco, nem de órgão oficial, apenas uma lista escrita à mão, encontrada no balcão da cozinha deles. Título: Como transferir os custos para o Matthew, aos poucos. Item número 3. Começar a colocar as contas no nome dele. Ele não vai perceber. Ninguém disse uma palavra. O ar ficou pesado, gelado. Timothy saiu para a varanda. Minha mãe enterrou o rosto nas mãos. Meu pai apenas encarava a parede, como se esperasse que ela se abrisse e o deixasse escapar dali. Então ele me olhou e perguntou baixinho: Você está tentando destruir essa família? Caminhei lentamente até ele, mantendo a voz calma. Não. Quem fez isso foram vocês. Pouco a pouco, mentira após mentira, conta após conta. Só estou devolvendo tudo de uma vez. Segui em direção à porta. Antes de sair, parei com a mão na maçaneta. Ah, e fiquei com as meias, pai. Vocês vão precisar de algo quente quando o resto das despesas bater a porta. E então fui embora. Eu não voltei para casa. Nem para o meu apartamento. Apenas entrei no carro e dirigi. Sem mapa, sem destino, só estrada e aquele tipo de silêncio que só vem quando algo dentro da gente finalmente se parte. Acabei num motel barato, 2 cidades adiante. As luzes piscavam, tudo cheirava desinfetante, mas os lençóis ainda pareciam mais limpos do que aquilo que eu havia deixado para trás. Na manhã seguinte, meu celular estava explodindo. 36 chamadas perdidas, 12 mensagens de voz, 3 contatos bloqueados e uma mensagem de texto do Timothy. Isso não acabou. Ele estava certo. Não tinha acabado. Nem perto disso. 3 dias depois, as coisas começaram a realmente desmoronar. Minha mãe me mandou um e-mail, algo que ela nunca faz, perguntando se eu tinha denunciado algo às agências de crédito. Disse que o cartão dela havia sido bloqueado. Eu não respondi. Na mesma noite, meu antigo senhorio ligou. Alguém havia ligado fingindo ser eu, perguntando sobre meu antigo contrato de aluguel. Quando o proprietário pediu uma identificação, a pessoa desligou. Desleixo, óbvio, desesperado. Era a hora do próximo passo. Cerca de um mês antes de tudo explodir, eu já tinha começado, discretamente, a organizar documentos para algo que nem acreditava que faria: cortar qualquer ligação financeira ou jurídica que ainda me ligasse à minha família. Acabei fazendo tudo em apenas um fim de semana. Contactei o banco e me removi de tudo que tínhamos em comum. Fechei a conta reserva por onde meu pai vinha passando as contas não pagas. Cancelei o débito automático da internet e da eletricidade deles de novo. Depois disso, falei com meu contador. Havia um pequeno traste que eu havia constituído, nada grande, só alguns títulos e investimentos que fiz quando ainda acreditava que um dia me aposentaria. Até então, minha família constava como beneficiária reserva. Isso mudou. A partir daquele momento, cada dólar iria direto para um fundo de caridade privado, pesquisas contra o câncer, apoio a desastres, auxílio a estudantes estranhos que nunca haviam mentido para mim ou me usado. Parecia o passo certo. Eles haviam desperdiçado o meu amor. Então agora, pessoas que eu nem conhecia receberiam o dinheiro no lugar deles. As consequências começaram a aparecer aos poucos. 2 semanas depois do jantar de aniversário, um amigo meu da farmácia onde minha mãe costumava pegar os remédios me ligou. Ele parecia desconfortável. Dan, você cancelou o seguro da sua mãe? Não respondi, só parei de pagar o que ela estava usando. Agora ela vai precisar providenciar o dela, como qualquer outra pessoa. Mas a confusão maior começou quando o senhorio deles me ligou. Não por educação, mas porque não tinha escolha. Matthew, eu não queria te envolver nisso, mas o seu nome ainda está no contrato de aluguel deles. Não mais. Em menos de 48 horas, enviei a papelada para me remover. Também entreguei ao proprietário documentos mostrando a renda deles, o aluguel atrasado e as contas não pagas dos últimos 3 meses. Ele parecia surpreso. Eles sempre agiam como se você só estivesse ajudando por bondade. Eu ri. Não. Eles agiam como se eu não tivesse escolha. 3 dias depois, recebi uma mensagem no Facebook da Karen, a prima que sempre zombava das minhas camisas e me chamava de Dan, o capacho. Ela não estava zombando dessa vez.
Mandou um print de um grupo do qual eu não fazia parte. Timothy tinha postado a foto do carro dele. A mensagem dizia: vendendo essa semana. Preciso de dinheiro. Me chama no privado. Alguém respondeu: achei que seu irmão bancava tudo. Então Karen comentou: parece que o banco do Matthew fechou. Eu não respondi. Apenas olhei e deixei que eles se voltassem uns contra os outros. Mas o que mais me atingiu foi uma mensagem de voz do meu pai. Chegou às 2h13 da manhã. A voz dele estava rouca e lenta, como se tivesse bebido. Matthew. Ele murmurou. Você acha que é um herói agora? Acha que pode simplesmente ir embora como mocinho? Ele fez uma pausa, e então disse a parte que revelava a verdade. Você deveria ter continuado quebrado. Era isso. Essa sempre foi a mentalidade deles. Eu não era filho. Eu era uma ferramenta. Útil apenas se permanecesse calado e desse a eles o que precisavam. Mas agora eu estava livre, intocável. Um mês depois, me mudei não só para outro lugar, mas para uma cidade completamente nova. Sem atualização de endereço, sem informações de encaminhamento para a família. O novo apartamento foi alugado em outro nome. Até a luz e a internet foram instaladas por um serviço que escondia minha identidade real. Eu não estava me escondendo. Eu estava me protegendo. Comprei um segundo celular. O primeiro ficou desligado em uma gaveta, um túmulo para cada número que só me procurava quando queria algo de mim. E porque eu precisava de algum tipo de encerramento, enviei uma última mensagem, uma carta escrita à mão, sem remetente. Mandei para a casa deles. Dentro havia uma cópia do cancelamento do contrato de aluguel e um pequeno post-it com 5 palavras. Arrumem uma nova rede de segurança. Eu não assinei, não precisava. Eles saberiam de onde tinha vindo. Semanas se passaram, depois meses. O silêncio não era assustador. Era paz. Sem emergências de surpresa, sem mensagens de aniversário cheias de culpa pedindo ajuda para comprar comida, sem recados de voz de madrugada fingindo se importar. Apenas eu, meu novo trabalho, meu espaço, minha paz. E no fim das contas, descobri que a verdadeira paz é mais barulhenta do que qualquer vingança. Já se passou meio ano, 6 meses desde que saí daquela casa, carregando apenas um pequeno envelope e um tipo de silêncio que não deixa espaço para voltar atrás. Nesse tempo, percebi algo que nenhum terapeuta, nenhum guia online, nenhuma conversa constrangedora de coração aberto realmente explica. O verdadeiro fechamento não é gentil. Não envolve abraços nem pedidos de desculpas. Não é uma conversa aconchegante tomando chá em alguma sala de reabilitação. O fechamento é duro. É afiado. É como segurar vidro quebrado e sentir os cortes na pele. Quando você finalmente admite que nunca foi perfeito desde o início. Eles ainda tentam me alcançar de vez em quando. Não minha mãe. Não cara a cara. Ela é orgulhosa demais. Mas percebi os sinais. Um ex-colega do ensino médio me encaminhou uma postagem do Facebook. Uma foto escura e borrada de uma sala mal iluminada. A legenda dizia: é triste quando aqueles que você criou esquecem quem o sustentou. Era vaga, amarga, óbvia. Timothy reagiu com uma curtida e deixou um comentário. Alguns só aparecem quando as luzes estão acesas. Quase caí na risada. Até onde sei, a energia dele ainda não foi restabelecida. Eles presumem que eu vou ceder primeiro. Acreditam que continuo sendo a mesma pessoa que um dia dirigiu 3 horas só para entregar o remédio de pressão do meu pai. O mesmo remédio que ele depois ridicularizou, dizendo que estresse era coisa de fraco. Eles acham que eu vou acabar mandando alguma coisa. Uma mensagem curta, um e-mail, talvez só um simples e espero que esteja tudo bem para testar o terreno. Mas aqui está o que eles não sabem, eu não estou mais com sede disso. Eu recomecei. Moro em um espaço novo. Paredes claras, pisos de tom profundo. Minha estante guarda apenas as histórias que quero manter. Há um café tranquilo a poucos minutos a pé. A barista sabe meu nome, mas nada sobre de onde vim. Minha geladeira está sempre cheia. Minhas contas são pagas por mim.
E quando o telefone toca, só ouço quem eu permito entrar na minha vida. Nunca senti falta de ser um plano B. Eles perderam mais do que a minha presença. Perderam a ideia de que sempre poderiam contar comigo para limpar a bagunça deles. Agora precisam lidar com os próprios desastres e está ficando feio. As fofocas começaram. Minha tia, aquela que sempre ria quando meu pai fazia piada sobre meu fracasso em crescer, me ligou. Disse: Eu não sabia que as coisas tinham chegado a esse ponto. Você podia ter falado algo. Eu encerrei a ligação antes que ela dissesse mais alguma coisa. Ela sabia. Todos sabiam. Mas fingir que era engraçado era mais fácil do que realmente intervir. A última vez que ouvi falar do meu pai foi por meio de uma carta escrita à mão. Caligrafia descuidada, tinta azul, 3 páginas inteiras sobre valores de família, nomes que carregam peso, como todos cometem erros e como ainda poderíamos consertar tudo. Eu li por cima uma vez, depois rasguei. Enviei os pedaços de volta pelo correio. Um fragmento por envelope. Sem remetente. A resposta dele veio curta dessa vez, carregada de raiva. Você vai se arrepender disso. Querendo ou não, você ainda é meu filho. Enviei uma última mensagem, uma única frase, impressa em negrito em uma folha branca. Eu nunca fui seu filho. Eu só fui útil para você. Não ouvi mais nada desde então. Na semana passada, troquei meu número de telefone. Novo chip, novos contatos. Quem me fez sentir como um contra-cheque com emoções não recebeu meu novo número. Não fiz postagem sobre isso. Não anunciei nada. Apenas cortei todos, como se fossem móveis velhos dos quais eu não precisava mais. Mas deixei para trás um pequeno lembrete. Não para eles, para mim.